Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Conexão Rádio Web. Me ligo na melhor. Conexão Rádio Web. Me ligo na melhor. Conexão Rádio Web. Me ligo na melhor. Conexão Rádio Web. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Conexão Rádio Web. Férias no Serra Sul é diversão todo dia. Todos os finais de semana de julho, a partir das 15 horas, brincadeiras e super atrações. Confira a programação de férias mais divertida em www.serrasulshopping.com.br. Serra Sul, diversão todo dia. Olá, sou a Sol Gravi. Estou aqui no intervalo do Café no Espacinho para te convidar para dia 24 de agosto, às 9 horas, participar com a gente do curso O Poder da Ação. Autoconhecimento, quebrar crenças limitantes, desenvolver novas capacidades, se conhecer. Venha, se permita, tem poder quem age. Vamos agir na direção certa para conquistar a nossa vida dos sonhos. Estou te esperando. Entre em contato com a gente, telefone 35 99907 5182 ou pelo Face, Coach Sol Gravi, ou pelo Face do Espacinho Cowork. Estamos aqui na rua João Aurélio Ribeiro, número 8, do lado da Faculdade de Direito. Tem poder quem age. Sou a Sol, sou coach. Espacinho Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espacinho, nós criamos uma comunidade colaborativa, conectando profissionais com toda a estrutura necessária: internet rápida, sala de atendimento, sala de reunião, auditório, estação de trabalho, sala de descompressão, comedoria, serviços de impressões, serviços personalizados, além dos eventos. O Espacinho oferece todo o suporte para que os empreendedores ganhem o mercado de maneira segura. Conheça os nossos planos personalizados para suas necessidades. Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito, em Pouso Alegre. Venha nos conhecer. Espacinho Coworking, lugar certo para crescer e vencer. Eu tô ligado na Conexão Rádio Web, a melhor rádio web do Brasil. Todo mundo se liga aqui. Boa noite, pessoal. Estamos em mais um Café no Espacinho. Hoje, dia 7 de agosto, falando sobre investimentos, mercado financeiro. E hoje a gente vai estar falando com o Rafael Giovanni, sócio e diretor da Necton Investimento. Boa noite. Boa noite, prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aí sobre investimento, carreira, bolsa e tudo mais. Inovação, estamos aí. Isso é muito bom. Rafael, vamos começar por um ponto onde que a gente gosta de iniciar as nossas entrevistas. Mercado financeiro, ele é um mercado que abrange vários profissionais de várias áreas. E como que você se identificou com esse mercado e como que você foi para essa linha de atuação? Olha, a história é um pouco curiosa até, né? Porque eu, por um acaso, não era do setor da indústria financeira. A minha família tem indústria de transformação de plástico, eu trabalhava na indústria. E eu sempre tive
Em casa, a gente teve uma relação com o trabalho sempre muito forte, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu tinha lá 23 anos, eu já tinha bastante experiência não, né? Já tinha alguma experiência, já visitava cliente, já conhecia o Brasil inteiro, já tinha feito algumas viagens a trabalho para o exterior, e eu comecei a fazer uma extensão, né? Um curso no INSPER. E no INSPER não, na SPM, eu conheci um professor, e esse professor falou, você precisa voar voos mais altos aí, e acho que... E aí isso me provocou tudo, eu deixei de trabalhar com a minha família e comecei a procurar uma oportunidade e distribuir currículo, e por um acaso do destino, eu acabei sendo chamado por uma entrevista numa corretora, né, em 2007. E apesar de não ter sido formado em economia, eu sempre tive uma conexão muito próxima de política, de economia, sempre tive muito antenado. Então, quando essa oportunidade apareceu, eu estava preparado. Eu era um profissional já, de certa forma, para minha idade, pronto. E mesmo fora do mercado, assim, desse mercado, né, eu consegui, com a minha experiência comercial e com esse interesse econômico-político, vencer ali o processo seletivo, que foi super concorrido e tal, e entrei na minha primeira experiência profissional em mercado financeiro, e a partir daí eu tô nessa já desde 2007, super entusiasmado, cada vez mais motivado. O mercado, ele possibilita uma série de interações que te colocam num nível de conhecimento muito interessante, e isso é muito satisfatório. Além das realizações financeiras, empresariais, você está inserido num contexto econômico-político, sempre com tudo na ponta da língua, preparado para uma conversa, sabendo o que acontece na China, na Índia, quais são os setores da economia local que estão indo bem, moeda, dólar, euro, câmbio. Então, mais ou menos por aí. Isso é muito bacana, e o mais legal é identificar que muitas vezes a escolha profissional, ela não é feita no momento de uma formação, e sim no momento que você presencia o mercado em si, né? Às vezes a profissão te acolhe ao invés de você acolher a profissão. Isso é muito bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O mercado financeiro, que nem você disse em sua oratória, ele é muito dinâmico, ele te traz informações de todas as áreas. Isso é muito interessante, de uma forma de contextualizar o que o mercado e criar previsões para o futuro e apostas. Essas previsões, você enxerga que elas são mais voltadas a cenários políticos ou mais voltadas a cenários de inovação, de produto? Explica pra gente. Olha, assim, eu acho que eu hoje, como eu tenho uma posição aqui de gestão na empresa, eu tenho a oportunidade de interagir em várias frentes, né? Mas dentro de uma corretora você tem profissões distintas e muito bem definidas, né? O que eu quero dizer? Você pode ser um analista de empresa, um analista setorial, um analista político e trabalhar na área de análise, de research. E aí o seu foco vai ser 100% em entender a dinâmica política, entender a dinâmica das informações que chegam, o que elas impactam, entender o cenário das empresas, fazer fluxo de caixa descontado, encontrar oportunidade de papel barato, etc. Entender sobre estudos que são muito particulares ao mercado, que, por exemplo, análise técnica, que é estudo de gráfico, scalping trade, que é estudo de fluxo. Então, você tem um mundo muito específico ali na parte de research. Se você, por exemplo, tem interesse em trabalhar mais com inovação, disrupção, você tem a área de marketing das corretoras, que hoje
A corretora, ela é basicamente, uma parte da corretora é uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa de tecnologia com informação, basicamente, e atendimento. Sim. Se a gente for parar para pensar, né? Então, desenvolvimentos de software, estratégias de algoritmo para captação de lead, das mais sofisticadas possíveis, projetos de comunicação agressivos. Se você é um profissional que busca a relação comercial, que busca se relacionar com o cliente, atender com o cliente, você pode ser um advisor, ter carteira de cliente, falar com ele sobre o mercado também, capturar tudo isso que é produzido pelo departamento de research, etc., e levar o seu cliente. Então, eu acho que dentro da corretora, se você, por exemplo, tem um skill bem técnico de tecnologia, a área de TI da corretora, ela não é uma área de inovação, mas a TI da corretora, ela é o que não deixa o avião cair, né? Fazendo um paralelo aqui, né? Então, assim, ela tem uma importância muito grande. Está dentro da TI também a questão da segurança da informação, que hoje é um tema atual, que preocupa internacionalmente, né? A gente está vivendo aí um escândalo de hackers, etc. Então, esse tema é super presente. Eu acho que o business de uma corretora, tirando ele é a essência do serviço. Sim. A essência do serviço, né? Que a gente não produz riqueza, né? Não tem indústria, não tem logística, não tem compras, não tem compras a pagar, não tem aquela parte administrativa e financeiro pesado de uma indústria, por exemplo. Agora, a questão do serviço, aqui realmente quem tem a oportunidade de trabalhar numa corretora pode vivenciar a essência da prestação de serviço. Vocês estão ouvindo o Café no Espacinho, hoje falando com Rafael Giovanni, sócio-diretor da Necton Investimentos. Rafael, voltado para a área de consumidor de uma agência de investimento, o brasileiro em si, ele tem ainda ele está crescendo ainda nesse mercado, ele está começando a ampliar a sua carteira de investimento. Isso ainda é cultural ou tem algum fator que inibe o empresário, o produtor, de estar investindo de maneira mais consistente no mercado financeiro? Eu acho que assim, quando a gente fala do produtor, por exemplo, produtor rural aí, por exemplo, né, não indo um pouco para o campo, muitas vezes o empresário ele acredita muito no negócio dele, né? Então a gente tem aí a maior concorrência que uma corretora tem é o próprio negócio do empresário. Acho que esse é o primeiro concorrente. E para mim faz todo sentido, entendeu? Eu acho que você apostar no negócio, no seu negócio, no que você acredita, é uma forma de você gerir o seu próprio risco, né? Sim. Mas eu acho que, em linhas gerais, é super simples, assim. Com uma taxa de juros a 14, 18, 27, 12, a coisa mais racional que você tem a fazer é investir em renda fixa. Porque o que vai te dar 18% de resultado sem risco? Sem ter que estar antenado e buscando informações, né? Isso. O que te dá? Você vai lá, você compra um CDB de um grande banco, o cara te paga 90% do CDI. O CDI tá de 14%, você vai ganhar 90% de 14% e ganhar 11% ao ano. Então, maravilhoso. Aí o que acontece? Os juros caem. Sim. E a dinâmica muda completamente, porque a gente fala agora de 5,5, 5, 6. Então mudou completamente a remuneração do capital, né? E eu acho que a gente tem uma classe de investidores do Brasil, eu vou usar uma expressão um pouco pejorativa, eu peço desculpas aí pro ouvinte se eu for mal interpretado, mas também não quero me preocupar tanto, porque eu vou usar uma figura de linguagem aqui, né? Mas tem muito conservadorismo preguiçoso, sabe? Sim. Que o cidadão, ele não é conservador porque ele não quer investir com um pouquinho de risco. Ele é conservador porque ele não quer entender de investimento.
Não é de investimento, ele não quer entender sobre aquele ativo que ele vai investir, ele vai ter que perder 1 hora do dia dele com uma conversa para entender quais os riscos, entendeu? Então, essa acomodação, ela vai ter que mudar. Não tem saída. Não tem saída, porque a remuneração estável, ela acaba não trazendo o resultado que o investidor, ou o produtor, ou o industriário busca pela segurança, pelo conforto de não ter que se antenar ao mercado, né? Exatamente. E você tem, por exemplo, né, talvez eu avance um pouco na conversa aí, mas depois a gente recua de novo. Você tem um produto hoje na indústria que é fundo imobiliário. Sim. Dentro de fundo imobiliário, comprar um prédio com 60 inquilinos. Sim. Ele pode comprar um prédio com um único inquilino. O fundo imobiliário, ele pode comprar um prédio com um único inquilino, com um contrato de 10 anos, que se esse inquilino quiser sair, ele precisa pagar o contrato inteiro à vista. Sim. Tem um fundo imobiliário que compra título de renda fixa só. Ele não tem imóvel. Ele só tem CRI e LCI. Então, se você pegar e falar assim, eu não gosto de fundo imobiliário, você está fechando a porta para uma oportunidade que com juros a 6, você não deve fazer isso. Porque se você tem um tipo de fundo imobiliário que compra única e exclusivamente renda fixa, qual que é o teu risco? É o risco de renda fixa. Sim. É o risco de crédito. Você não tem risco de vacância. Se você compra um fundo imobiliário que tem contrato atípico, né? Contrato que se o inquilino quiser sair, ele precisa pagar todo o aluguel do contrato à vista. Esse fundo é conservador até. As expressões de perfil de investimento, elas são super perigosas pra gente, corretora, né? Então você fala, é conservador, o cara falou que fundo imobiliário é pra conservador, eu não tô falando isso. Você, by the book, meu investidor, by the book, fundo imobiliário não é para conservador, mas eu tô fazendo uma comparativo menos burocrática das coisas, tá? Uhum. Existem fundos imobiliários e fundos imobiliários. Se você pegar e falar assim, eu não gosto de fundo imobiliário, com juros a 15, 18, 13, eu até entendo você. Agora com juros a 5,5, 6, você tem uma alternativa de um fundo que tem 8 anos de história. Há 8 anos ele paga religiosamente 7 a 8% de dividendos ao ano, isento de imposto de renda. A alocação toda atípica. Sem contar que evita a desvalorização do próprio recurso, do próprio investimento. O empresário que não entender que um investimento que te traga uma rentabilidade maior do que a inflação ao ano, acaba tendo esse tipo de prejuízo ou não valorização do seu próprio investimento. E assim, né? Ontem eu tava com um empresário lá, falando sobre investimento, né? E aí ele detalhou o perfil dele para mim. Foi maravilhosa a conversa. Essas coisas sempre oxigenam a gente, né? Cliente é uma reciclagem constante, né? E eu adorei a conversa com ele porque, primeiro, ele tinha a coisa mais importante para quem vai investir. Ele sabia exatamente qual era a intenção dele na hora de investir. Ele falou, ó, Giovanni, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro na minha empresa. Ele tem uma distribuidora de produtos para a indústria de transformação de plástico também, né? Por acaso, né? Vende para Braskem, para essa turma, é bem grande. Eu tô aqui única e exclusivamente para remunerar o meu capital sem me expor a risco. Olha que bacana. Pô, perfeito. Então, assim, o jogo é jogado, sabe? Aí eu conversando com ele, aprofundando e tal, aí eu descobri que ele tinha 8 salas comerciais. E você percebe uma coisa, ele não é conservador. Sim. Pô, sala comercial, você tem uma sala comercial, você está exposto ao seu inquilino sair do seu imóvel. Sim. Simples assim. E você tem que assumir os custos. E todo mundo que tem imóvel sabe disso.
Eu não acho que todo mundo tem que vender os imóveis e comprar fundo imobiliário, mas por que não uma parcela desse recurso ser destinada para fundos imobiliários conservadores, certo? Com menos volatilidade, fundos imobiliários óbvios, que a gente não busca grande ganho de capital, mas busca uma renda. Então, e aí eu fiz esse paralelo com ele, né? Porque eu falei, senhor, assim, eu entendo, senhor, mas pensa na sua vida de investimento, não só no que está aqui dentro da minha empresa, né? Então, é com essa conversa que a gente tenta abrir a cabeça do investidor para esse novo cenário, né? A nossa estratégia é uma estratégia, como diria o dito popular, é água mole e pedra dura. Uma hora ele vai entender que ter uma sala comercial é muito mais arriscado do que comprar o fundo BBPO11, que é o fundo das agências que comprou agências do Banco do Brasil, por exemplo. Sim. Que é um fundo que comprou agências do Banco do Brasil. Que tem a alocação certa, que é o instituto, que é o banco físico. Isso. Contrato atípico. Então, se o banco quiser sair da agência, o contrato é até 2023, ele precisa pagar o contrato à vista. Sim. O fundo é gigantesco, enorme, tem R$ bilhão. E é estável. Vocês estão ouvindo Café no Espacinho. Vamos parar para o primeiro bloco. Já voltamos. Conexão Rádio Web. Férias no Serra Sul é diversão todo dia. Todos os finais de semana de julho, a partir das 15 horas, brincadeiras e super atrações. Confira a programação de férias mais divertida em www.serrasulshopping.com.br. Serra Sul, diversão todo dia. Olá, sou a Sol Gravi. Estou aqui no intervalo do Café no Espacinho para te convidar para dia 24 de agosto, às 9 horas, participar com a gente do curso O Poder da Ação. Autoconhecimento, quebrar crenças limitantes, desenvolver novas capacidades, se conhecer. Venha, se permita, tem poder quem age. Vamos agir na direção certa para conquistar a nossa vida dos sonhos. Estou te esperando. Entre em contato com a gente, telefone 35 99907 5182 ou pelo Face Coach Sol Gravi ou pelo Face do Espacinho Cowork. Estamos aqui na rua João Aurélio Ribeiro, número 8, do lado da Faculdade de Direito. Tem poder quem age. Sou a Sol, sou coach. Espacinho Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espacinho, nós criamos uma comunidade colaborativa, conectando profissionais com toda a estrutura necessária: internet rápida, sala de atendimento, sala de reunião, auditório, estação de trabalho, sala de descompressão, comedoria, serviços de impressões, serviços personalizados, além dos eventos. O Espacinho oferece todo o suporte para que os empreendedores ganhem o mercado de maneira segura. Conheça os nossos planos personalizados para suas necessidades. Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito, em Pouso Alegre. Venha nos conhecer. Espacinho Coworking, lugar certo para crescer e vencer. Quem gosta do que é bom, se liga aqui. Se liga na Conexão Rádio Web. Voltamos para o segundo bloco no Café no Espacinho. Hoje conversando com Rafael Giovanni, sócio-diretor da Necton Investimentos. Primeiro bloco falamos sobre do empresário, do produtor, quando ele se direciona a fazer investimentos, um pouquinho do perfil profissional do Rafael. No segundo bloco, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre os produtos que a Necton hoje trabalha. Rafael, explica pra gente, dentro das opções que eu, investidor, desejo fazer com a Necton, os principais produtos que vocês trabalham são tesouro direto, renda fixa, fundo imobiliário, que você mencionou no primeiro bloco, mas que outros investimentos
que a Necton faz quando recebe, quando acolhe um novo investidor? O primeiro passo é entender o horizonte de investimento do investidor, né? Definição de perfil de risco, quanto daquele recurso ele olha para deixar alocado no longo prazo, quanto no médio prazo, quanto ele precisa de liquidez imediata, qual é o conhecimento dele com relação à indústria. Eu acho que esses são os 3 principais pontos que a gente deve inicialmente entender do cliente, né? Começando, até antes mesmo de entender o perfil dele, começando pela parte do conhecimento, porque como você vai definir um perfil do investidor se ele não conhece a indústria? Sim. Então, se você senta com um investidor e esse investidor, ele, por mais recursos que ele tenha, por mais sucesso na vida profissional que ele conseguiu construir, ter um patrimônio grande, se você senta com ele e a única experiência que ele tem é poupança e uns produtos que o gerente do banco vendeu para ele, você precisa falar, opa, calma. Então, primeiro a gente tem aqui uma jornada de conhecimento para que você consiga entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, esse é o primeiro passo, né? Depois é você entender qual que é o apetite a risco. Esse é a definição do perfil, né? Apetite a risco, pensa uma coisa comigo. Não necessariamente, risco não é binário. Ou eu gosto ou eu não gosto. Uhum. Risco é uma régua, né? Que ela começa com 0 e termina com 10. Sim. Né? Essa não é uma medida técnica, tá, gente? Não, é só um parâmetro. Uma figura de linguagem também. Então ela começa com 0 e termina com 10. Você pode ter risco 0, que na verdade não existe, né? Porque risco 0 não existe. Tudo pode acontecer, né? Você não, por mais seguro que seja, risco 0. Toda vez que alguém falar risco 0, você já coloca o pé atrás. Risco 0 não existe. Mas você pode trabalhar o risco mínimo e o risco máximo. E nesse meio do caminho, você tem alternativas que podem remunerar o seu capital sem te expor tanto a risco. E você tem alternativas que podem remunerar bastante o seu capital com uma exposição a risco razoável. E essa brincadeira, ela se dá bem de forma simples. Então, por exemplo, você tem aqui, vai investir 100 mil reais comigo. Se por um acaso você olhar a sua posição no meu portal daqui 3 meses, e em vez de 100 mil reais, você tiver 97 mil reais, qual que é o teu sentimento? Você fala, pelo amor de Deus, não quero de jeito nenhum e tal. Tudo bem, mas se daqui 3 meses você olhar o seu portal e você tiver com 105 mil reais, não, isso me interessa muito, mas entre perder 3 e ganhar 5, e aí dentro dessa brincadeira você vai entendendo o investidor e definindo o perfil dele. Depois você tem que avaliar qual que é a necessidade de liquidez desse investimento. Sim. Porque quanto mais prazo o cliente tiver, melhor ele vai conseguir remunerar o capital dele. Porque naturalmente os produtos que você pactua um prazo maior, eles te dão um resultado maior, né? Então você tem que pensar na pizza de investimento do cliente, levando em consideração isso. O investidor fala, eu quero tudo com liquidez. Quero tudo com liquidez. Fala, maravilha. Eu quero tudo com liquidez e quero ganhar 130 do CDI. Fala, opa, calma. Não é assim, dá até para tentar, mas vai correr risco. Sim. 3 primeiros passos: conhecimento, entender o quanto que o investidor conhece, para você poder colocar ele dentro do contexto adequado, entender o perfil de risco e, por fim, entender qual que é a necessidade de liquidez desse cliente para aí você definir uma carteira para ele. Mesmo porque a questão de risco ela vem muito com situações. Por exemplo, no início do ano nós tivemos o acidente gravíssimo da Vale e ao mesmo tempo, neste primeiro semestre, a Petrobras e a Vale lideraram as carteiras de maior valor de investimento. Então assim, não é simplesmente apostar, não é simplesmente ter a orientação técnica de uma agência como a Necton, é ter profissionais antenados que possam estar orientando e como você disse na sua oratória, é saber exatamente o tempo que esse investidor precisa desse retorno, dessa liquidez. Vocês estão ouvindo Café no Espacinho, hoje falando com Rafael Giovanni, sócio-diretor da Necton Investimentos. Rafael, deixa eu te perguntar uma outra coisa.
Você mencionou muito na questão dos fundos imobiliários, falou agora um pouco da questão de outros fundos de investimento. O empresário, o produtor rural que tem esse recurso, ele precisa de ferramentas, de plataformas digitais para poder auxiliar? No primeiro bloco você falou que a área de TI, uma agência de investimentos que nem a de vocês, trabalha muito voltado à inovação e às soluções. Conta pra gente como que funciona para o investidor que não é tão familiarizado com o mercado financeiro acompanhar esses investimentos. Acho que eu vou me aprofundar nisso. Eu queria também abordar um ponto aqui que tem uma relação. O investidor, ele não precisa, ele pode acompanhar os investimentos dele direto e estar muito presente e interagir, opinar, como ele pode também escolher investir em uma recomendação da corretora, não em ações só, né? A gente tem recomendações em ações, recomendação em fundo de renda fixa, recomendação em fundo imobiliário, recomendação para título público, recomendação para fundo multimercado, para todo tipo de ativa, né? Então ela tem recomendação. Então o investidor, ele pode, e essas recomendações, elas são geridas, revisadas por um processo de governança complexo que envolve time de análise, time de crédito, time de distribuição. Então a Necton dedica muito tempo da atividade dela voltada para construir recomendações para que o cliente fique seguro, confortável na hora de investir, tá? E a corretora, ela tem um sistema que é igual ao do banco, que o banco tem um internet banking, né? Que você vê lá seu saldo, sua conta corrente, sua fatura do cartão de crédito. Na corretora, você tem o portal de investimento. Então, quando você abre conta na Necton, a abertura de conta é totalmente digital, você ganha um login, uma senha, e a partir desse portal você visualiza seus investimentos, você consegue comprar todos os ativos que nós negociamos e disponibilizamos através do portal de forma totalmente independente, você acessa os relatórios que nossa equipe de análise produz. Então, assim, você pode muito bem fazer tudo isso por conta própria, como você pode também utilizar o auxílio de todos os assessores que hoje estão aqui com a gente, né? A Necton tem uma equipe de mais de 70 assessores espalhados pelo Brasil, pronto para atender, apoiar e dar suporte ao cliente. Um outro detalhe também, profissionais autônomos que têm um interesse em ter um acesso, uma parceria com a Necton, também existe essa possibilidade, né? Os agentes independentes autônomos que têm um interesse em comerciar. Explica pra gente um pouquinho. Sim. A profissão, né, ela se transformou, né? O agente autônomo de investimento, ele é uma profissão, ele tem que ser certificado, né? Então, ele faz uma prova ali super sofisticada e aí ele tem uma habilitação para ser assessor de investimento, né? Ele é um assessor autônomo, ele tem uma empresa, ele presta serviço para o cliente e ele é vinculado formalmente pela corretora em mecanismos nos quais a CVM, o Banco Central, a Bolsa, todos eles têm transparência total, né? Então, se você é assessor de uma corretora, se você é assessor da Necton, isso não é um processo informal, é um processo formal. O assessor de investimentos, ele até 2010, 2011, ele era meio monoproduto, né? Porque as corretoras, elas viveram muito tempo apenas de renda variável, né? De ações. E isso foi fazendo com que a profissão, dado todo o contexto de queda de bolsa, etc., foi fazendo com que a profissão fosse esvaziada, diminuindo, dificuldade e tal. A partir do momento que as corretoras passaram a ser casa de investimento completa, passaram a investir, a oferecer investimentos de todas as formas, todas as modalidades, essa figura passou a se potencializar no mercado. E hoje, a figura do agente autônomo de investimento, ele é um case de sucesso. Você tem agentes autônomos de investimento hoje, que são empresários com operações enormes em várias cidades do Brasil, com 1, 2, 3 bilhões de reais sobre a sua tutela ali, né, de recursos de cliente, dos quais ele apoia na alocação dos produtos da corretora.
Então eu entendo que a profissão do agente autônomo é a profissão do futuro, porque a desconstrução da indústria bancária no que diz respeito a investimento, isso é um ponto importante, né? Eu acho que o ouvinte aí que está me escutando, que ele ainda acredita que é no banco que ele investe, muito provavelmente essa desconstrução ainda não chegou até ele, mas vai chegar. Vai chegar porque no mundo inteiro você investe por corretora, porque a corretora é um veículo independente de investimento. Não tem nada, o banco, ele tem conflito de interesse, né? A previdência do banco, é o fundo do banco, é o CDB do banco. Numa corretora você tem total independência. A Necton, por exemplo, não tem nenhum produto Necton. Nós distribuímos o que o mercado tem de melhor a oferecer. E o papel do assessor nesse contexto é de capilarizar essa cultura, é de procurar esse cliente que ainda está convicto que através do banco, porque o banco é seguro, porque o banco é onde ele tem a gerente que ele conhece e tal, que ele vai desconstruir essa ideia. Como essa ideia está sendo desconstruída nas grandes cidades, nos grandes centros, e está começando a ir para o interior do Brasil, né? A gente tem corretoras que hoje, todas elas, grande parte das corretoras hoje tem grupos financeiros por trás muito fortes, inclusive bancos e tudo mais. Então, assim, você pode sim ser um assessor da Necton. Se você acessar o nosso site, no menu do nosso site tem um ícone escrito Seja Parceiro, e ali você tem todo o detalhamento de como ser parceiro da Necton, como passar na certificação, ou se você já é certificado, como vincular a sua empresa à nossa corretora. Então, a resposta é sim, e principalmente essa mensagem que eu queria transmitir. O agente de transformação do investimento é o assessor. E o assessor na cidade. A pessoa local que conhece, que passa a credibilidade aos seus parceiros e clientes. Exatamente, porque não adianta eu tentar atender aqui um investidor que está no interior de Santa Catarina, como nós aqui temos uma relação muito próxima com a cidade de Concórdia, né? Dado que a Necton é a fusão da Spinelli e da Concórdia, não dá para eu achar que aqui de São Paulo eu vou conversar com o meu cliente de Concórdia e isso vai ter o mesmo peso do que alguém que está lá do lado dele, que conhece ele, sabe onde ele joga tênis, sabe onde ele toma café da manhã, qual é a padaria que ele pode encontrar ele para bater um papo, conhece, já estudou com o filho, ou já estudou com ele. Então, essa figura, ela tem um crescimento pela frente, um assessor de investimento muito grande, né? Então, você que está me ouvindo aí, que sonha com o mercado financeiro, acredita que essa é a profissão do futuro. Vocês estão ouvindo o Café no Espacinho, estamos encerrando o segundo bloco, já voltamos. Se ligue nessa rádio. Conexão Rádio Web. Mais sucesso. A melhor rádio web do Brasil. Férias no Serra Sul é diversão todo dia. Todos os finais de semana de julho, a partir das 15 horas, brincadeiras e super atrações. Confira a programação de férias mais divertida em www.serrasulshopping.com.br. Serra Sul, diversão todo dia. Olá, sou a Sol Gravi, estou aqui no intervalo do Café no Espacinho para te convidar para dia 24 de agosto, às 9 horas, participar com a gente do curso O Poder da Ação. Autoconhecimento, quebrar crenças limitantes, desenvolver novas capacidades, se conhecer. Venha, se permita, tem poder quem age. Vamos agir na direção certa para conquistar a nossa vida dos sonhos. Estou te esperando. Entre em contato com a gente, telefone 35 99907 5182 ou pelo Face, Coach Sol Gravi, ou pelo Face do Espacinho Cowork. Estamos aqui na rua João Aurélio Ribeiro, número 8, do lado da Faculdade de Direito. Tem poder quem age. Sou a Sol, sou coach.
Espaçim Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espasim, nós criamos uma comunidade colaborativa, conectando profissionais com toda a estrutura necessária: internet rápida, sala de atendimento, sala de reunião, auditório, estação de trabalho, sala de descompressão, comedoria, serviços de impressões, serviços personalizados, além dos eventos. O Espasim oferece todo o suporte para que os empreendedores ganhem o mercado de maneira segura. Conheça os nossos planos personalizados para suas necessidades. Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito, em Pouso Alegre. Venha nos conhecer. Espasim Coworking, lugar certo para crescer e vencer. A sua sintonia. Conexão Rádio Web. Eu tô ligado. Voltamos para o último bloco no Café no Espasim. Hoje falando com Rafael Giovanni, sócio-diretor da Necton Investimentos. No primeiro bloco falamos um pouco sobre o perfil do investidor no mercado brasileiro, falamos um pouco da carreira do Rafael. No segundo bloco falamos sobre soluções onde a Necton atende aos seus principais clientes e como que ela procede no acolhimento do seu cliente. E vamos falar um pouquinho, Rafael, agora sobre pontos. Explica pra gente como que funciona o processo de pontos do mercado financeiro, do Ibovespa, e de que forma que isso impacta na carteira de investimentos. Tá certo. Bom, vamos partir do princípio das empresas. E aí depois a gente chega no índice. Cada empresa tem uma variação, certo? Sim. Isso é dado. Vou dar um exemplo. Agora eu vi lá na China que o minério de ferro está caindo 6%. A Vale, a receita dela é quase minério de ferro puro. Então hoje provavelmente a Vale deve cair. A Vale, a Petro pode subir, a Gerdau pode cair, a Via Varejo pode subir, a Magazine Luiza pode cair. Então cada papel vai ter um comportamento com base na demanda de compra e de venda do papel, certo? Sim. A lei da oferta e da demanda. O que é o índice Bovespa? Ele é a média ponderada das 65 empresas com maior volume de negociação dentro da Bolsa. Então, assim como você tem uma empresa que sobe e que desce, você tem o índice, que é a soma das 65 empresas mais líquidas, e que ele também vai tirar uma média se está subindo ou se está caindo. E aí um dia, isso começou ali lá, não sei quantos anos atrás, aí, quantas décadas atrás, tinha lá o índice, e o índice subiu 1%, então ele custa 1 ponto. E aí foi. Então hoje, o índice, quer ver, deixa eu abrir o meu sistema aqui para te falar quanto fechou mais ou menos o índice. Ontem o índice fechou a 102 mil pontos mais ou menos, tá? Sim. Então, 102 mil pontos é como se fosse um preço. É como se fosse um preço. Se o índice hoje subir 10%, pra gente falar de números arredondados, tá? Imagina, subir 10% seria uma maravilha. Então tá 102 mil pontos, subiu 10%, ele provavelmente vai dar lá para 112 mil pontos, 113 mil pontos. Então, a variação do índice corresponde à média ponderada da variação das 66 ações mais líquidas. E a interpretação dos pontos é como se fosse o preço da média ponderada. É mais ou menos isso. E assim, analisar, aí eu vou contrariar um pouco a tua colocação, só para a gente poder abordar isso aí com bastante detalhe. Lógico. O investidor, quando ele olha e fala assim, o índice está na máxima, não vou comprar porque está caro. Isso é super arriscado, entendeu? Porque o índice que a gente vê aqui não é o índice que o estrangeiro vê, porque o estrangeiro dolariza isso. Então, se você tem um dia que a bolsa subiu 2%, mas o dólar caiu 1%, a bolsa em dólar não subiu 2%, subiu 1%. Sim, por conta se você da tem taxa cambial nossa. Um índice que está subindo de forma recorrente, é porque o investidor está interessado em comprar. Então, você tem que... Não olha a pontuação do índice. Eu acho que você deve, dentro da sua estratégia de investimento,
com base nos relatórios que as corretoras produzem, que a Necton produz, que todas as outras produzem, definir empresas que podem capturar ganho no longo prazo com base no cenário. Então, vamos dar exemplo. Se você compraria hoje uma empresa que faz CD de música? Não, hoje não mais. Não mais. Você compraria uma empresa hoje que está crescendo a uma taxa de crescimento de 3% ao mês em marketplace? Talvez sim. É um mercado que é variável, mas é um mercado que te traz uma certa segurança, que sempre tem consumidores comprando. E o futuro, né? Sim, sim. Marketplace é o futuro do varejo, né? Se eu te falar que a empresa de CD gera um lucro de 20% e que a empresa de marketplace perde todo mês 5% do seu faturamento, você continuaria comprando qual empresa? Ainda no marketplace pela rentabilidade, provavelmente. Mas o investidor, ele olha qual que é a ativa de longo prazo daquela empresa. O que aquela empresa pode gerar de resultado, como que ela está inserida dentro do cenário. Então, tem uma série de variáveis aí que a gente tem que observar, que não é um índice. O índice, ele é uma medida. Quanto mais alto ele tiver, mais otimista o mercado está. Né? Sim. É claro que você sempre tem pegadinhas, né? Então o pessoal costuma brincar, né? Quando você começa a ver que o índice está em níveis recordes no Jornal Nacional, é hora de você sair da bolsa. Não sei se você o ouvinte aí já ouviu essa brincadeira e tal. Só que qual que vai ser o ponto do recorde? Porque no mercado de alta você tem recordes e recordes e recordes e recordes e recordes sucessivos. Porque, por exemplo, a Bolsa, ela bateu 106 mil pontos ali na máxima dela, mais ou menos. Ela bateu 80 mil pontos, depois ela bateu 90 mil pontos, depois ela bateu 95 mil pontos, tudo isso foi recorde esse ano. Depois ela bateu 100 mil pontos, 102, 106. Então, se você tentar ficar adivinhando qual que vai ser a máxima histórica para você sair bem das suas ações, você vai se perder. Então, invista em valor, invista em empresas das quais você acredita no setor, você acredita na empresa, ou procure uma leia os agência, relatórios e invista naquilo que as corretoras estão recomendando, porque as corretoras, elas têm independência na sua área de análise, né? Investidor, acredite nas áreas de research e análise das corretoras. Não existe conflito de interesse do que é produzido num relatório e do que a corretora vai fazer ou deixar de fazer, entendeu? Acreditem, leiam os relatórios, entendam por que um determinado ativo está sendo recomendado ou não. Então é mais ou menos isso, né? E com relação aí às operações robóticas, né, de alta frequência e a chegada dos cada vez mais o acesso a robôs, algoritmos para a pessoa física, né? Os algoritmos no mercado institucional, que são os bancos e as assets, já é uma realidade há muito tempo. Mas a pessoa física, ela está começando a entender melhor como funciona, como utilizar. E a gente vê isso com bons olhos, porque o fator liquidez, compradores e vendedores, volume de compradores e vendedores, é um aspecto essencial para o crescimento do mercado. Sim. Então, os robôs, eles têm um papel no mercado super importante, que eles dão liquidez. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que um robô faz, né? Vou tentar pegar aí uma operação super simples para o nosso ouvinte aqui, que acompanha a gente nesse bate-papo, entender. Você tem a Petrobras. Quando você vai comprar a Petrobras, tem o lote padrão, são 100 ações, certo? Certo. Mas tem uma Petrobras, PETR4F, que é o fracionado, que você pode comprar uma ação, 2, 10, 12, até 99. O preço da ação do lote e o preço do fracionado tem uma diferençazinha, o que é normal. Então, enquanto uma está custando 26,10, a outra está custando 26,07. Né? A diferença é bem pequena, assim, né? Porque é a diferença do lote
É a mesma coisa que você ir comprar alguma coisa no atacado, você comprar no varejo. Imagina que tem um robozinho que fica comprando no mercado fracionado e vendendo no mercado do lote. Então ele compra no fracionado e vende no lote. Ele arbitra esse preço, entendeu? Ele te dá uma segurança maior. Ele busca para aquele investidor um pouco mais conservador o melhor investimento sem um risco muito grande, mantendo sempre um padrão de investimento. Porque você tem que conhecer, porque não é fácil você formatar uma estratégia algorítmica e colocar ela para rodar. Então, conhecimento é fundamental. Por isso, o investimento em algoritmos, etc., são para investidores arrojados, né? Como a gente falou no começo da nossa conversa, ali no primeiro e no segundo bloco, né? Uma das etapas para você se conhecer como investidor é você entender daquilo que você vai investir. Então, o investimento em algoritmo, via algoritmos, né? Na maioria dos casos, assim, quase em absoluto, deve ser via para cliente agressivo. Agora, tem uma categoria de robô hoje que está começando ainda, que é o robô advisor, que são os robôs que não operam em bolsa. São robôs que montam carteiras de investimento com base em seu perfil. Então, em bolsa, os robôs eles servem para investidores agressivos, arrojados. Para posições em investimento não especulativas, aí sim os robôs eles funcionam para investidores de todos os perfis. Vocês estão ouvindo Café no Espacinho, hoje com Rafael Giovanni, sócio-diretor da Necton Investimentos. Rafael, a gente está chegando bem próximo do fim do nosso programa. Como de sequência, nós temos sempre o programa Conexão Rock, liderado por Pedro Goiola e Rodrigo Dutra. E a primeira música é nossa. Não sei se rock é a tua praia, mas peço que você faça suas considerações finais, convide aos nossos ouvintes a conhecer um pouco mais a Necton, a participar, a mais presente com a Necton. Faça a sua escolha de música. A minha provocação aqui é a seguinte: não se investe mais através dos bancos, a não ser que o seu banco seja um banco que privilegie, te dê assessoria de investimento e que tenha independência na sugestão e na oferta de produto. A indústria de investimento está em completa transformação, tanto sobre a visão de oferta de produto, como a visão dos veículos que esse produto tem para chegar até você, como nós falamos aqui, dos assessores de investimentos. Então, se provoque, procure saber um pouco mais, investir bem não morde, investir bem não é difícil. Para investir bem, você não precisa ficar colado com a tela no monitor acompanhando o preço das ações. Hoje as corretoras e a Necton, e eu digo assim com muita tranquilidade, porque a minha provocação é sobre a visão do investimento. A Necton é uma corretora moderna, atual, que privilegia o atendimento, a assessoria, que tem recomendações para todos os tipos de produto e uma produção de conteúdo intensa, né? Quem recomenda aí que vocês acessem YouTube/Necton e tenham contato com o que a gente produz de conteúdo, é super interessante. Então, mas a Necton é uma das corretoras hoje, você tem uma oferta de corretoras muito grande. O importante é você sair da zona de conforto, é você ser conservador por convicção e não ser conservador por não querer explorar as oportunidades que o mercado oferece. Então, explore, questione, bata de frente com o seu banco. Uma taxa de cartão de crédito não é nada, um desconto num produto não é nada, perto do que um investimento bem feito pode gerar nos seus investimentos. A Necton, ela, como eu abordei aqui brevemente, né, ela é a fusão de duas corretoras muito tradicionais, né? Que de um lado é a corretora Spinelli e de outro lado a corretora Concórdia. As duas corretoras somadas têm mais de 100 anos, né? E a Necton é uma corretora que não é uma fintech, porque nós já temos uma causa muito bem defendida aqui dentro, né? Mas a Necton é uma corretora que olha
muito por inovação, por disrupção, e ela acredita que esse processo de desbancarização do investimento está só começando, certo? Eu queria agradecer muito aqui esse bate-papo. Eu adoro rock, né? Eu amo música, né? Música é vida, música é a conexão aí com o seu Deus, né? Imagina algo que faz a gente chorar como música especial, né? Então, eu não sou... A minha categoria, sou um cidadão muito simples, assim, muito comum, eu gosto muito de música nacional e tudo mais, mas eu gosto muito do rock dos anos 60, anos 70, então eu queria aí que os nossos... Rodrigo, Pedro, um abraço aí pra vocês. Eu queria que vocês trouxessem aí pro nosso ouvinte um som quente do Jerry Lee Lewis aí pra gente esquentar a noite da turma e me despedir aí com um forte abraço, agradecendo essa oportunidade de estar em contato com vocês e abrindo as portas aqui da Necton. Nós estamos em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, temos escritório em Concórdia, escritório em Brasília, escritório em Goiânia, escritório em Ribeirão Preto, espalhado pelo Brasil inteiro e de portas abertas para receber vocês. Acessem o nosso site, ali todos os contatos para nos acessar à sua disposição e um grandíssimo abraço aí, obrigado pela oportunidade. E esse foi mais um Café no Espacinho. Eu sou Leandro Lopes e até a próxima. Espacinho Coworking, escritório de uso compartilhado em um ambiente descontraído, com grande otimização de custos e redefinindo a maneira como você trabalha de forma dinâmica e sob medida para o seu negócio. No Espacinho, nós criamos uma comunidade colaborativa, conectando profissionais com toda a estrutura necessária: internet rápida, sala de atendimento, sala de reunião, auditório, estação de trabalho, sala de descompressão, comedoria, serviços de impressões, serviços personalizados, além dos eventos. O Espacinho oferece todo o suporte para que os empreendedores ganhem o mercado de maneira segura. Conheça os nossos planos personalizados para suas necessidades. Rua João Aurélio Ribeiro, número 8, ao lado da Faculdade de Direito, em Pouso Alegre. Venha nos conhecer. Espacinho Coworking, lugar certo para crescer e vencer. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Conexão Rádio Web. Me ligo na melhor. Conexão Rádio Web. Me ligo na melhor. Conexão Rádio Web. Me ligo na melhor. Conexão Rádio Web. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Conexão Rádio Web.